O que você acredita na questão das paradas, né? Quando você fala assim, questão de acreditar na questão das paradas, a questão da parada foi um movimento que surgiu há mais de 15 anos, quando teve lá em São Francisco o primeiro momento que foi, conta-se a história, que teve uns gays que estavam reunidos em um bar, então a polícia bateu junto com outras pessoas, começaram a espancar, começaram a criminalizar aquele momento ali de estarem se confraternizando. E aí resolveram sair às ruas e clamar por justiça, por direitos e tal. Então assim, o intuito da parada, das paradas LGBT, então o primeiro intuito que eu visualizo é a questão seguinte, é de você criar um espaço das pessoas elas poderem se manifestar artisticamente, educacionalmente, socialmente, de você, olha, se você vai nas paradas, você não vê os homossexuais se agredindo um ao outro, brigando. Se você vai em determinadas festas, você já vê qualquer coisinha, uma briga, fulano está esfaqueado, fulano está sendo de uma certa forma massacrado por uma turma polícia. Não, a gente quando propôs isso foi um momento da lei, de muitas pessoas estarem pedindo, gente, olha, sou cidadão, eu preciso do meu direito resguardado, eu pago meus impostos, olha lá, olha por tal projeto, por isso, por aquilo. Ou seja, tem pessoas que estão ali buscando a parte social de resguardar os seus direitos, e estão pessoas ali para expressar também, porque dentro das paradas existem também artistas, existem pessoas que sobrevivem disso, sobrevivem da música, sobrevivem da sua parte artística. Então aproveitam também o espaço para ali demonstrar seu trabalho e ali estar vendo. Quando nós nos reunimos alegremente para reivindicar nosso direito, de formas diversas, como em tudo na sociedade existe a forma diversa. Então acredito na parada. Acredito na parada por quê? Porque a parada também é o primeiro evento social que reúne mais pessoas no nosso país. Ela derrubou a Marcha dos 100 mil, ela derrubou vários movimentos sindicais que reuniram milhões de pessoas. Hoje, se você vai à parada de São Paulo, é mais de 3 milhões de pessoas reunidas no momento reivindicatório. Nenhum movimento social do nosso país reuniu tamanha quantidade de pessoas. Se você vai ao Rio de Janeiro, é mais de 2 milhões e 400 mil pessoas reunidas numa parada. Nenhum movimento social do nosso país reuniu isso. Ou seja, então se fosse algo tão ruim que não tivesse tanto efeito, não teria um número tão grande e não seria o primeiro movimento social humano a reunir tamanha gente no nosso país. Então eu ainda acredito nas paradas, que ela tem uma grande participação, que ela tem uma grande influência e que modifica ainda muito o conceito da nossa sociedade. Porque se está lá no meio da parada, está o simpatizante, está o hétero, está o gay feminino, o gay masculino, está o transexual, está o representante da igreja contemporânea e de outras igrejas cristãs, ou seja, tem representação de todas as formas. E em nenhum momento o homossexual vai chegar para um pai que está com filhos e se retire, saia daqui, você está me incomodando. Não. Ele vai chegar e dizer, participa conosco, que alegria ter você aqui, vai rir, vai brincar e vai continuar do mesmo jeito. Que já é o contrário muitas vezes que a sociedade propõe. Muitas vezes quando o gay chega em determinados eventos, sai daqui, você está me incomodando, não gostei do seu jeito, aqui não é seu espaço, aqui não é seu lugar. Então, eu acho que a sociedade muitas vezes ela ainda não está preparada para esse momento de dinamismo, esse momento de educação, mas que acreditamos que vai continuar mudando, vai. Acreditamos nesse projeto, acreditamos. Quanto aos índices de mortes, né, dos homossexuais aqui na Paraíba, o que você pode falar? Eu tenho ficado preocupado porque tem sido uma coisa muito avassaladora nos últimos anos. O ano passado nós tivemos o índice de 7 a 8 mortes. A maioria, a questão dos travestis e dos transexuais, porque envolve a questão da atividade sexual noturna. Porque muitos estão na atividade sexual noturna. E então aí vem a questão de você sair com o parceiro, aí às vezes há um discurso do negociável, essa coisa todinha. Então o que é que acontece? Acontece muitas mortes referentes nesse sentido. Mas mesmo assim eu ainda acho problemático. Temos índice de espancamento, mais de, acho, 40 pessoas chegaram a relatar para nós aqui
que estavam saindo de uma festa, foram espancados porque estava de um jeitinho, porque estava falando de outro jeitinho, porque estava com uma turma de amigos dançando de tal jeito. Muitos dizem, eu vinha saindo do shopping, aí tinha uma turminha, aí me soltaram uma pilerazinha, um adjetivo pejorativo, e aí eu respondi, aí já veio pra cima de mim, já me espancou, tal. Eu peguei uma briga com meu irmão em casa, e aí meu irmão já me chamou de viadinho, disse daquilo, já veio, bateu em mim, tal, meu pai e minha mãe fez isso. Ou seja, são vários relatos. A agressão física, ela tem acontecido de uma forma estupenda, muito avassaladora nesses últimos anos, que nos preocupa muito. Por isso a necessidade de implantar o quanto antes esse trabalho contra a homofobia nas escolas. Mas a questão dos homicídios, das mortes, então automaticamente vem aumentando também. Você veja que só esse ano nós já tivemos 3 casos. Vamos dizer que quase um por mês. Para quem antigamente era, vamos dizer assim, era 2, 3 por ano. Então, ou seja, já teve um colega nosso que foi esfaqueado, foi para a UTI do hospital regional. Já teve ontem, nesta quarta-feira, outro que foi morto, a pauladas, apedrejado e esfaqueado. E já teve outro no começo de janeiro que foi também esfaqueado, mas sobreviveu. Ou seja, então dentro de um mês acontece 2 tipos de homicídio, 2 tipos de acidente drástico. Então isso preocupa a gente, preocupa muito. Por quê? Porque a gente vê que está avançando de uma forma que a gente tem que procurar mecanismos para tentar contornar essa situação. E a gente vê que para tentar contornar essa situação, o primeiro passo é a questão da aprovação da PL 122, porque juridicamente vai resguardar o direito. E a questão da educação, começando pelas escolas. De que maneira geral, qual o perfil dos agressores de homicídio? A maioria dos homicídios são gerados de morte. Como acabei de falar para vocês, então a maioria dos homicídios ela vem de pauladas, de facada, até mesmo de tiro, vem 4 ou 5 no carro com vidro funê, para naquela rua, aí sai, atira. 4 ou 5 sai para fazer uma rodinha, bota no meio, a vítima agride, dá soco, dá pisada nos órgãos, todos os órgãos, na cabeça, tudo no mundo, chuta você como se fosse uma bola e agride você de todas as formas. Isso. Já aconteceu o caso de mutilação, não aqui em Campina Grande, mas em outras cidades do estado já teve caso de mutilação, como em João Pessoa. Como em João Pessoa, por exemplo, no final deste ano, no final do ano passado, para o começo deste ano, então teve um caso de um travesti que ele foi violentado, abusaram sexualmente, porque foi feito o exame pericial e tinha vestígios sexuais, e aí foi cortado as mãos, foi cortado o pé e foi degolado e foi jogado. Então já aconteceu também esse caso. Aqui em Campina Grande, graças a Deus que não, são mais de violência, mas a morte também é uma mutilação. Porque a partir do momento que você chega, deflara 5, 6 tiros merente um ser humano, então de certa forma é mutilação também. Perfil dos agressores. O perfil dos agressores sempre são aquelas pessoas que vem de capuz na cabeça, que vem todo de preto, que vem armado com vários objetos, que vem falando que tem que exterminar, que está ali em nome de Deus, que não aceita aquilo, que aquilo é errado, que é doença, que tem que exterminar essa raça humana. Ou seja, é um perfil de uma pessoa totalmente transtornada, psicologicamente, moralmente e socialmente muitas vezes. Então o perfil mais ou menos é desse, é como se você pudesse fazer assim uma comparação, como se um cachorro bem enraivado partisse para cima do ser humano ou de outro animal e só sossegasse quando destruísse. Existe delegacias aqui em Campina Grande, não. Existe a delegacia, foi criada a primeira delegacia contra crimes homofóbicos, ela é em João Pessoa, e aí quando há um crime homofóbico como esse, coisa e tal, então a gente faz o levantamento e envia para a Secretaria e para a Delegacia, Secretaria de Direitos Humanos e de Direito da Mulher, que funciona justamente junto ao direito homossexual, e tem a Delegacia contra Crimes Homofóbicos que funciona em João Pessoa. Aqui em Campina Grande a gente sempre resguarda. Quando é um crime mais ou menos como esse, então ele vai automaticamente para a Delegacia da Mulher aqui, quando não para a Delegacia comum. Mas estamos lutando para ver se conseguimos trazer também
uma delegacia de crimes homofóbicos aqui para Campina Grande também. Como é o tratamento às vítimas homofóbicas na delegacia? Muitas vezes podemos dizer que tem um pouco de cautela e de sigilo por parte dos receptores. As delegacias da mulher, elas estão mais preparadas, até mesmo pela sensibilidade de quem muitas vezes está na frente. Mas a gente também tem pessoas que a gente encontra, pessoas que ainda, mesmo naquele momento de dor, ainda soltam uma piadinha, ainda ri, ainda faz determinadas colocações que não são oportunas. E às vezes não tem uma boa recepção. A gente também não vai generalizar dizendo que é todas. Mas vamos dizer que de 100%, 70% ainda esteja numa linha razoável de uma certa, entre aspas, boa aceitação e encaminhamento que deve ser devido. E os outros 30% sempre ainda tem algumas colocações e algumas atitudes pejorativas. Quem são as principais vítimas desses agressores? Volto a dizer. Toda a classe LGBT acaba se tornando vítima. Mas, ultimamente, é a classe que tem sido mais vitimada e mais mutilada tem sido a classe dos travestis, dos transexuais. Por quê? São pessoas que estão mais no convívio da noite e à noite muitas vezes guarda esses perigos, guarda essas pessoas perigosas, que de uma certa forma são pessoas que têm a ânsia de mutilação e destruir o ser humano, incapacitando ele do seu espaço. Então a maioria das vítimas estão sendo. Mas isso não deve nos dizer que o sexo masculino e o sexo feminino, na sua homossexualidade, não sofram agressão. Sofrem as agressões físicas, mas não chegam a tanto ser mutilados como os transexuais e os travestis, porque vão para a atividade da sexualidade e aí é onde é o problema. Que acontece muito, por exemplo, a gente chega e diz, olha, eu estou na rua, não estou ofendendo ninguém. Chega, parou, se você parou o carro e perguntou se pode fazer um programa, pergunta quanto eu dou meu preço, você diz, não, entra. Aí pergunta, é só você? Dou meu preço. Entra, vai para a atividade sexual. Quando chega lá, está 4, 5 esperando. Aí todos fazem atividade sexual, espancam, muitos ainda deixam sair espancados, outros ainda matam, outros ainda jogam e fazem esse tipo de atrocidade. Isso nos preocupa muito, muito, por causa que não tem ainda uma delegacia, não tem ainda o direito resguardado como o direito da mulher. A mulher tem a delegacia, a mulher ela tem a Lei Maria da Penha, então, ou seja, ela tem um aparato. E nós estamos ainda hoje, 5 anos, entrando para 6 anos, reivindicando esse direito. Vamos aprovar a PL 122, vamos tentar reeducar a nossa sociedade e vamos criar as delegacias contra crime homofóbico para ver se a gente ameniza, se a gente tenta modificar um pouco essa situação tão constrangedora e tão perigosa que se encontra a nossa sociedade.